vou falar nesse vídeo vai salvar relacionamentos e você não vai ver em nenhum outro lugar. E é uma coisa muito importante, porque você tem que tomar muito cuidado, tá? Com o que você escuta por aí de pessoas que não entendem a fundo sobre a mente humana, sobre conquista, relacionamento, a psicologia masculina. E isso faz com que você acabe interpretando as coisas erradas. Tem muitos profissionais e amigas, pessoas que não entendem direito, né? Tem conhecimento apenas superficial, falam coisas que podem prejudicar muito. Por exemplo, eu fui atender uma aluna em mentoria, né? Mentoranda que fala, e ela tinha ouvido por aí conselhos de amigos e até mesmo de outros profissionais. Tem profissionais bons, tá? Mas os que ela ouviu não eram. Eles tinham falado pra ela coisas assim que não é sempre verdade. Você já escutou? Sempre que o cara se afasta é porque ele não tá mais interessado. Coisas assim, tipo, o cara tem que estar correndo atrás de você sempre, senão ele não tá interessado em você, senão ele não vale a pena. Isso tava gerando nela o quê? Ressentimento, nossa. Ah lá, ele mudou, ele não tá correndo atrás. Só que esse cara, ele tava com um parente dele entre a vida e a morte. Você tem que avaliar a pessoa, o contexto da pessoa. Você não pode dar ali um diagnóstico ali pra pessoa geral, pra todos, sabe? Todos os caras que se afastam é porque não estão mais interessados. Gente, isso é muito grave, sabe? Não é assim. Se fosse tão simples assim, pra que estudar tanto igual eu e outros bons profissionais estudam? A gente vive estudando, né? Passa o dia da gente estudando. Isso não é à toa, porque não é assim. O cara sumiu é porque ele não tá interessado. Sempre. Não, não é assim em todos os casos. Esse cara que ela tava se relacionando e que ela tava morrendo de raiva, maior ressentimento ali, nossa, ele mudou, igual os outros caras, que ódio, não sei o quê, ele não tá afim de mim. Aí ela começou com aquelas ideias por conta do que ela ouviu de pessoas que não entendem de relacionamento. É porque eu sou fácil. É porque ele me conquistou, agora ele não quer mais. E um monte de achismo ali que só tava atrapalhando, um monte de ideia ruim ali na cabeça. A real foi o que eu falei pra ela. O cara, ele tá com um parente dele, que é da casa dele, entre a vida e a morte. Você não consegue entender esse cara porque você não tá nessa situação. Você tá olhando de fora, então parece simples, mas não é. Quem tá passando por isso pode estar paralisado, pode estar assim, não querendo conversar com ninguém. E eles tinham tido um encontro, né, passaram o fim de semana juntos, e aí depois esse cara, ele ficou sabendo da internação ali do parente dele, e aí ele continuou conversando ainda com ela, né, e aí ela tava tranquila. Aí esse cara depois sumiu de vez, e ela não entendeu. Aí eu expliquei pra ela, é assim, quando a gente tá com um problema que ele toma conta da gente, não é um problema qualquer não, algo que, né, nos deixa aflitos mesmo, sabe? Imagina assim, você tá lá com um parente entre a vida e a morte, por exemplo. Você tá tão irritado, tão preocupado, que você não quer conversar com ninguém. Você não tem cabeça, não tem espaço para outra coisa. E ela tava se sentindo ignorada, abandonada, esquecida. Só que não é hora pra sua carência, sabe? Assim, a gente tem que ter empatia com os outros também, se fosse você no lugar dele. E aí o que acontece? Eu expliquei pra ela por que antes ele tava conversando e depois ele sumiu de vez. É que esse cara, imagina ele parar de conversar depois que vocês passaram o fim de semana juntos. Esse cara deve pensar assim, não, eu não tava com condições de conversar com você, porque ele recebeu a notícia ali, né, que a pessoa da família dele foi internada. Então ele não tava com condições de conversar com você. Mesmo assim, ele se esforçou para conversar com você, porque ia parecer assim, nossa, que eu só queria pegar ela, sabe? Né?
que só queria sexo, algo assim. Então, esse cara, ele fez um esforço ali pra conversar com você, porque ele tava realmente interessado em você e provavelmente está. Só que chega uma hora que não dá. Chega uma hora que não dá, sabe? Você tá ali se esforçando pra conversar com a pessoa. E se você ficou tagarelando, que é o que ela fez, ela ficou tagarelando, gente. Puxando assunto. O cara ali e falando do encontro e mandando piada e não sei o quê. Gente, quando a pessoa ela tá preocupada, ela não quer, ou principalmente os homens, né? Algumas mulheres, eu sou igual os homens, mas alguns homens, eles querem ficar quietos, né, dele. Ele não quer que você fique tentando animá-lo, que você fica ali, porque olha, isso quebra a conexão. Se o cara ele tá mal, ele quer ficar quieto, e você tá sorridente, puxando, tentando animar ele, não tá conectando, porque vocês estão em vibrações diferentes, né? Você numa vibração alegre, empolgada, e ele numa vibração baixa, de tristeza, de preocupação. Vai conectar? Não vai conectar. E vai ser irritante para esse cara falar com você. O que aconteceu no caso dessa aluna foi irritante para ele ficar ali conversando ali com ela, por mais que ele esteja se esforçando ali para falar com ela, mesmo não estando com vontade por conta da situação. Aí chegou uma hora que já deu. Isso pode já ter acontecido com você. Pensa, você coloca numa situação assim, um dia que você não quer conversar com ninguém, você tá super mal com uma coisa, mal mesmo, não é um mal à toa, é mal mesmo, assim, com dificuldade para ter ânimo para você fazer as suas coisas que precisa. Preocupada, e aí a sua mãe vem, eu vou dar o exemplo da mãe, porque é uma coisa bem comum, e fica ali, que isso, não dá uma irritação, não dá uma vontade de falar, mãe, cala a boca, some, sabe? Eu quero ficar quieta, eu não quero falar com ninguém. Só que você não fala para não magoar a sua mãe. Mesma coisa o cara com essa moça. Mesma coisa, ele não vai querer magoar essa moça, então ele não vai falar pra ela. Às vezes, funcionaria se o cara ele falasse pra ela, né? Olha, não é nada pessoal, não é nada com você, não. Eu quero ficar quieto agora, que eu não tô legal. Mas depois a gente volta a se falar, tudo. Só que o cara não fala isso porque ele tem medo de magoar a mulher. Igual você poderia ter medo de, mãe, quero ficar quieta. A sua mãe, e pega mal com você, sabe? É a mesma coisa, cara. Aí ele não te fala pra não te magoar, e aí você fica magoado porque você pensa o pior, ainda mais que você escuta esses conselhos rasos, né? De pessoas que não se aprofundam para entender a mente humana e os comportamentos sociais. Então, psicologia masculina, tudo isso. Então, isso que é muito sério, esse meu trabalho, de outros profissionais também, sabe? É muito sério porque não dá pra gente dar conselho raso e achar que todo caso é assim. A gente sempre que a gente não pode generalizar, né? Tem que ver mais a fundo o caso. É claro que assim, aqui em vídeos, né, e vídeos soltos, né, nas redes sociais, isso ocorre muito, porque a gente não tem como analisar o contexto da pessoa em vídeos soltos na rede social. É diferente um curso, por exemplo, um treinamento em que lá eu abordo as várias situações, as várias personalidades de cara, as várias coisas que podem estar acontecendo, não uma coisa isolada, não uma coisa só, para você não interpretar errado, né? Num atendimento, a gente vê o contexto também. Então, aqui nos vídeos, não, talvez até os profissionais que ela viu não fossem tão rasos, não, mas é que em vídeo solto também, às vezes a gente não consegue aprofundar nas coisas que são importantes vocês saberem. Os vídeos soltos, eles ajudam, sim, mas é muito importante vocês se aprofundarem, fazer mesmo um treinamento ou uma consultoria para poder ver essas outras coisas que mudam totalmente. A situação desse cara que ele estava vivendo ali, né, uma super preocupação ali na família, isso muda a análise do que estava acontecendo. E você se colocar no lugar do outro, né? Entender como você reagiria nessa situação, se fosse você. Tá? Então, é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Então, olha só, a lição que você pode tirar disso aqui é:
Cuidado, tá? Com generalizações e com conselhos rasos, sabe? Aqueles ali, homem quando gosta corre atrás. Nem sempre, tá? Porque se o cara, ele tá inseguro demais, ele tem medo de amar, ele vai justamente fugir. Mas então quer dizer que se o cara sumiu, ele gosta? Não, também não. Então cada caso é um caso, tem que analisar várias coisas, analisa essa pessoa que tá fugindo, essa pessoa que tá correndo atrás. Sempre analise a pessoa, o contexto dela, como ela é, como ela se comporta no geral, o que ela tá passando, você também, tá bom? E a lição maior é dessa que eu tirei, né, que eu passei para ela, né, ela tirou dessa experiência e eu quero que você também leve. Quando essa pessoa ela tá com uma grande preocupação, uma grande dor que ela tá vivendo, uma fase, sabe, difícil. Tem pessoas que elas gostam de apoio, gostam de conversar, mas geralmente são as mulheres, geralmente. Também não dá pra... Tem homem que se comporta de forma mais feminina e mulher mais masculina. E os homens, geralmente, eles gostam mais de ficar quieto. A maioria das pessoas, principalmente os homens, e eu tô no meio dessas pessoas, gosta de ficar quieto, digerindo a sua dor, digerindo ali o que tá acontecendo, não tem ânimo para conversar, para ficar ouvindo, para dar atenção ali para outra pessoa, para ficar fingindo ali, sabe, que, né, que você tá feliz também, principalmente a pessoa vem num ânimo diferente do seu, você tá mal e a pessoa fica ali igual, né, tentando te animar, falando coisa engraçada, não vai animar. Não vai animar. O melhor que você faz é respeitar a pessoa, respeita o momento que essa pessoa tá passando. Deixa ele quieto, mas sabendo que, olha, se precisar você tá ali, mas você entende esse momento que ele tá vivendo, né? E aí, nossa, que você dá o respeito para ele. E pro homem, ser respeitado é até maior, o melhor até para eles, mais importante do que ser até amado. Para a mulher quer amor, o homem quer o respeito. Então, mais do que você ficar ali falando coisas fofas, é você dar o seu respeito, respeitar o momento que ele quer ficar na dele, né? Não ficar chateando, querendo atenção, pensando em você. Nem sempre você tem que ficar focado em você. Cuidado com o egocentrismo, tá? Tem momentos que você não vai ficar pensando em você, porque a dor que o outro tá passando é muito pior do que o que você tá passando. E isso é o que você precisa fazer no relacionamento. Tem que ter flexibilidade, tem que um se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse falando com o cara, eu ia falar isso pra ele também, pra ele se colocar no seu lugar. É que eu tô falando com você. Faça a sua parte, né? A parte dele cabe a ele fazer. Se ele não fizer, aí você... né, aí é outra coisa, mas você tem que fazer essa parte, ser uma pessoa que compreende. E é claro, se depois, isso é uma fase difícil, tá? Numa fase difícil, não é que você vai ter que sempre compreender tudo e nunca pensar em você, não, numa fase. Agora não é hora de ver o meu ego, porque essa minha mentoranda, ela tava com o ego super ferido, super magoado, porque ela tava se sentindo desprezada. Quem não fala nada, tá me desprezando. Ele não respondia, ela, nossa, ele tá me desprezando, isso tá doendo no ego dela. Só que tem momentos que você vai ter que abandonar o seu ego. Agora não é hora de pensar no meu ego que tá ferido. Tem hora pra tudo, tem hora sim que você vai pensar em você, né? Mas tem hora que você vai pensar no outro, que você vai ser mais flexível, mais compreensiva, e outra hora, o momento de pensar em você. Existe um momento para cada coisa. Na conquista tem que ser como se fosse um cozinheiro, sabe? O cozinheiro, ele sabe a hora de usar cada ingrediente, porque se usar na hora errada e na medida errada, a coisa não vai ficar boa. A mesma coisa na conquista. Você tem a hora certa para cada coisa, a proporção certa, né? Igual a frase romântica. Se você usa uma frase carinhosa, na hora errada, dá errado. Na proporção errada e se exagera, dá errado. Ou se fica fria demais também, não fala nada, né? Então tem a hora certa, tem
quantidade certa, proporção certa. É por isso que eu desenvolvi o meu treinamento, a fórmula da conexão. É uma fórmula que você tem que saber a fórmula completa. Aqui eu te ajudo. E nas redes sociais, ali com os textos, lá no Instagram também, segue lá Clara Bello. Mas não é a fórmula completa, tá? Aqui você não tem acesso à fórmula completa. E pode dar certo, eu tenho certeza que você já te ajuda, mas você precisa saber a fórmula completa para que você saiba o momento certo de usar cada conselho, a proporção certa para que dê o resultado que você deseja, não o resultado contrário. Quando a pessoa não sabe a fórmula completa, ela acaba tendo um resultado oposto ao que ela deseja. Aí a pessoa vai usar nesse momento, ou ela não sabia o momento certo. Vou me valorizar. Eu vou falar pra ele que ele não tá indo atrás, então eu não quero. Ela não soube usar no momento, ela usou talvez um conselho até que bom, mas no momento errado. Então, você tem que saber a fórmula. Clica no link que tá aqui abaixo para você ver tudo que você vai adquirir nesse treinamento que tem a fórmula. Ali você consegue saber certinho, como um bom cozinheiro, ser uma boa conquistadora, né? Aí você vai conseguir, sim, fazer com que os seus relacionamentos, eles deem certo, vai conseguir conquistar e manter esse cara conquistado e, claro, avaliar também quem vale a pena, tá bom? Te vejo lá, grande beijo. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou de saber, né? Viu como que você não escuta em nenhum outro lugar que eu falei aqui. Então, curte aqui e compartilha nos seus grupos no WhatsApp para que mais pessoas também saibam e a gente consiga salvar os relacionamentos. E salvar também essa paz de espírito, porque quando a pessoa entende tudo errado e aí ela acaba fazendo tudo errado, fica angustiada. Então, você vai ficar muito mais tranquila agora, sabendo certo como agir. Então, você tendo acesso a esse treinamento meu, Fórmula da Conexão, você vai saber exatamente como agir. E isso vai te deixar muito mais tranquila. Você fica tentando arrancar uma resposta dele, uma mensagem dele para ficar tranquila, só que ela não vem. Porque não é assim que funciona. Para você ficar tranquila. Só que você vai ficar tranquila de verdade quando você tiver acesso a essa fórmula, porque aí você vai saber como agir, vai entender o que acontece entrando nesse treinamento e não mandando um monte de mensagem, bombardeando o outro que quer ficar quieto de mensagens que fazem com que aí ele não responda de novo e você fica se sentindo mais desprezada ainda, porque aí são mais mensagens que o outro não respondeu. Então para de fazer o que não funciona. Não tá funcionando, né, o que você tem feito até agora? Que tal entrar nesse treinamento, Fórmula da Conexão, ter ali o que você deve fazer, quando, de que jeito. Eu falo exatamente o que deve falar, o que deve fazer. Aí você vai ter a tranquilidade que você tá tentando conseguir. Grande beijo.